Se você está na dúvida se é permitido abrir janela para o lado do vizinho ou não sabe qual é o afastamento ou o seu direito, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas informações que podem solucionar o seu problema. Além disso, eu vou te mostrar 3 situações que envolvem questão de vizinhança. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Se você está buscando respostas para solucionar um problema de vizinhança, você está no local certo. Aqui eu vou te mostrar com base nas leis. A primeira situação que nós temos aqui é uma janela abrindo para o lado do vizinho. Será que isso é permitido? Antes de tudo, você precisa compreender que nós temos 2 documentos que devem ser seguidos. O primeiro vai fazer referência às leis municipais, que pode ser a questão da Guia Amarela ou o Plano Diretor. No seu município, a prefeitura provavelmente deve ter um dos 2 documentos. Ali nós vamos ter a questão do afastamento lateral, a questão dos recuos que as edificações devem ter. Isso vai envolver principalmente se a obra está regular ou irregular. Verifique na sua cidade a existência desse documento. Ali você pode verificar quais são as dimensões mínimas. Agora, o outro documento que pode ter um pouco de diferença com esse anterior é a questão do Código Civil, que vai tratar sobre questões de vizinhança. Esse documento você pode encontrar com fácil acesso, que é a Lei 10.406. Nós vamos enfatizar aqui a questão da seção 7, que irá tratar a questão do direito de construir. Aqui na nossa primeira situação, nós temos essa edificação a verde e nós temos a edificação amarela. Acaba que a edificação verde, ela tira a liberdade, a privacidade da residência amarela. Mas como resolver isso, Pedro? O artigo 1301, ele vai trazer a seguinte questão. Abre aspas. É defeso abrir janelas ou fazer terraços ou varandas a menos de 1,5 metro do vizinho. Quando você encontrar essa palavra defeso, ela vai ser o sinônimo de proibido. Então, é proibido fazer terraços, é proibido abrir janelas. Nessa situação, como nós temos o muro de divisa, é bom verificar qual é a distância entre a janela que está causando o inconveniente com o muro de divisa. Se tiver pelo menos 1,5 metro, ele vai estar em concordância com esse artigo citado. Porém, tem que verificar a lei do seu município. Dependendo da lei do município, ele acaba solicitando que essa distância seja um pouco maior. Nessa situação, nós temos outra janela que acaba causando inconveniente, que seria essa janela aqui, próxima ao muro de divisa. O mesmo artigo 1301, o primeiro parágrafo vai dizer o seguinte, abre aspas, as janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem com as perpendiculares, não poderão ser abertas a 75 centímetros. Fecha aspas. Vamos interpretar o que a lei diz. Aqui nessa representação 3D que eu fiz no Revit para você, nós temos a seguinte situação. Nós temos o muro de divisa e nós temos essa janela bem colada ao muro de divisa. Essa janela na parte inferior, ela acaba vedando a visibilidade para o quintal do vizinho. Esse artigo diz que nós devemos deixar 75 centímetros entre a janela e também a questão do muro de divisa, já que o muro de divisa, dependendo da altura, como nós temos aqui bem nivelado com a altura máxima da janela, ele acaba vedando e ajudando na privacidade do vizinho. Porém, no pavimento superior, nós temos essa janela que está totalmente incorreta, já que ela vai estar na fachada frontal e tem essa questão da perpendicular a 75 centímetros. O detalhe aqui é que nós não temos que o muro ele vai ser levantado até a altura máxima da janela desse próximo pavimento. Aqui o muro deveria subir até a altura máxima dessa janela, o que não acontece nessa situação. Caso você esteja vivendo esse tipo de situação, você pode solicitar o apoio do CREA, que seria o Conselho de Engenharia, ou da própria CAL, que seria o Conselho de Arquitetura, ou até mesmo o contato com a Prefeitura para regularização e fiscalização da edificação ou da obra. Antes de você acionar qualquer tipo de órgão ou conselho, é bom conversar com o vizinho e explicar a situação. Se ao longo do tempo você perceber que ele não quer solucionar aquela questão, aí você pode acionar algum dos conselhos ou órgãos
ou até mesmo entrar com processo. Só que tem um detalhe que envolve a questão do tempo, que vai ser envolvido no artigo 1302. Abre aspas. O proprietário, no período de 1 ano e 1 dia após a conclusão da obra, exige que desfaça janelas, sacadas, terraços ou goteiras sobre o terreno. Fecha aspas. Vamos analisar esse artigo. O seu vizinho acabou de construir a edificação dele, ele já tirou o habite, acabou de se mudar para a residência. E o problema, ele continua. A partir do momento que é emitido o habite, que é o documento com direito à habitação, à moradia, já na edificação, você tem daquele prazo até 1 ano e 1 dia para regularizar aquela situação que está causando o inconveniente. Se passar de 1 ano e 1 dia após a conclusão da obra, você não tem mais o direito. Você não poderá solicitar a questão de vedação, de correção ou até mesmo demolição daquela janela. Então fique atento a esse prazo de 1 ano e 1 dia após a conclusão da obra. No entanto, o Código Civil traz a seguinte permissão: vãos ou abertura para a luz, seja qual for a quantidade, a altura e disposição, o vizinho poderá levantar a todo tempo a sua edificação ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Essa orientação você não pode confundir vãos ou aberturas com janelas. Vãos seria essa situação que nós temos aqui, aonde o vizinho pode ter essa abertura ou esse vão para passagem de iluminação na sua edificação. Normalmente você pode encontrar essas aberturas, o tijolo cobogó, tijolo de vidro, isso tudo para claridade. Se isso estiver causando algum tipo de sensação de falta de privacidade, você pode levantar o muro, mesmo que vede a claridade ou a função desse tipo de abertura do seu vizinho. Só que você não pode fazer o seguinte: se tiver uma janela, mesmo se ela estiver irregular, você não pode levantar o muro sobre essa janela, já que é proibido você vedar a questão de ventilação do seu vizinho. Apenas reforçando, você pode levantar a edificação ou aumentar o seu muro apenas em vãos e aberturas. Janela é proibido. Se você não reclamou com seu vizinho ou entrou com algum tipo de processo dentro daquele prazo, você acaba dando o direito do vizinho utilizar aquele tipo de abertura. Após o período de 1 ano e 1 dia, o seu vizinho acaba conquistando o direito. Se você está gostando do vídeo, deixa aqui nos comentários qual é a situação que você está passando. Bora para o segundo caso. O nosso segundo caso vai envolver a questão da água do telhado do vizinho caindo sobre a sua edificação, que pode estar causando a questão do transbordamento ou até mesmo algum tipo de inconveniente na sua edificação. Levando em conta o Código Civil, nós vamos ter o seguinte: o artigo 1300 vai trazer a seguinte orientação. Abre aspas. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje água diretamente sobre o vizinho. Fecha aspas. Vamos pensar na seguinte situação. Às vezes você já tem a sua casa, aonde nós vamos ter a calha fazendo uma captação da água da chuva apenas do seu telhado. Lembrando que a sua calha foi dimensionada para receber o volume da água da chuva apenas do seu telhado. E o vizinho acaba construindo ou aumentando a sua edificação e o telhado dele acaba jogando a água no seu telhado. O que vai gerar nessa situação é que a sua calha ela não vai aguentar aquele volume de água do seu telhado, mais a água do telhado do vizinho, o que vai causar o transbordamento, o que pode afetar a qualidade do seu quintal, o que pode aparecer erosões ou até mesmo escoar pelas paredes, causando algum tipo de umidade. Você pode solicitar que o vizinho faça a correção, que ele coloque algum tipo de calha ou dispositivo que vai recolher a água da chuva do telhado dele. Caso ele não atenda, você tem um prazo de 1 ano e 1 dia após a conclusão da obra para solicitar aquela correção. Caso ele não atenda, você pode recorrer aos seus direitos na justiça. Já a nossa terceira situação, ela é muito interessante. Supondo que nós temos uma árvore e ela está no terreno do vizinho, porém os galhos acabam invadindo o seu terreno. O que nós devemos fazer nesse tipo de situação? Se você está sofrendo com esse tipo de situação, que pode envolver que a árvore do quintal do vizinho está sujando o meu quintal, as raízes estão chegando nas fundações da minha edificação e causando algum tipo de dano estrutural. Nesse caso, nós vamos envolver a questão do Código Civil, em específico a seção 2, aonde vai trazer o tema sobre árvores limítrofes. No artigo 1282, abre aspas, a árvore cujo tronco estiver na linha divisória
presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Fecha aspas. Se essa árvore estivesse aqui na linha divisória entre esse muro da divisa, essa árvore não teria um proprietário exclusivo. É isso que esse artigo está dizendo, que essa árvore seria pertencente a ambos os vizinhos. No entanto, o artigo 1283 vai trazer a seguinte questão, abre aspas, as raízes e troncos que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortadas no plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Fecha aspas. Esse artigo está dizendo o seguinte: quando nós temos esses galhos ou troncos já no nosso lado do terreno, se você for o proprietário, você pode cortar apenas aquele trecho invadido desses galhos ou desses troncos. Você não pode cortar ou podar aquilo que não estiver invadindo o seu terreno. Então você tem todo o direito de fazer essa poda ou esse corte. Mas se for uma árvore que gera frutos, quem tem o direito de consumir ou o proprietário daqueles frutos? Isso aqui vai envolver o artigo 1284. Abre aspas. Os frutos caídos da árvore do vizinho pertencem ao dono do solo aonde caíram, se este for de propriedade particular. Fecha aspas. Aqui no caso acaba explicando que você não pode apanhar esses frutos. Tem que esperar o fruto cair na parte do seu terreno. Porém, vale uma abordagem e uma boa conversa com seu vizinho. Já que os galhos e os frutos estão do seu lado, converse com seu vizinho para ele permitir que você possa recolher esses frutos antes de caírem no solo. Então foram 3 tipos de situações que envolvem questão de vizinhança. Se você tem algum caso específico, deixe aqui nos comentários uma sugestão de vídeo. Espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!